Quando Jesus chega em Samaria, a Bíblia diz cansado da viagem, ele para, para recompor suas forças. E o versículo 8 de João 4 diz que os discípulos vão até Samaria para comprar alimento. Enquanto Jesus está ali descansando e aguardando a chegada da comida, que é uma necessidade tão real, fisiológica quanto a de descanso, acontece o diálogo que nós temos registrado na Bíblia entre Jesus e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E Jesus está lá sendo usado por Deus, liberando palavras sobrenatural de revelação, ministrando a mulher. Mas os versos 31 a 34 dizem assim: enquanto isso, os discípulos, que já tinham voltado da cidade, pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos pegar o contexto? Eles estão olhando para a mulher a quem Jesus está ministrando como se isso fosse uma distração do que é mais importante, comer. Jesus está dizendo, não, vocês estão errados. Distração nesse momento é a comida natural. Fazer a vontade de Deus, que me moveu a ministrar essa mulher, vem antes. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é apenas você ler Bíblia e alimentar. É você obedecer à vontade que Deus sinaliza por meio da sua palavra. Então nós precisamos entender esse desenho. E Jesus está dizendo, nesse momento, não é só o tempo comendo, mas o nível do foco que vocês dão, ele diz, vai perturbar vocês. Jesus diz, levante os olhos de vocês. Veja os campos brancos para a colheita. O que é que ele está dizendo? Em outras palavras, contextualizando, usando uma linguagem contemporânea, ele está dizendo, para de olhar para o próprio umbigo. O Senhor diz, vocês estão tão focados em vocês e nessas necessidades naturais que vocês não conseguem enxergar a necessidade dos outros. Então nós percebemos algumas verdades aqui. Primeiro, deixa eu destacar. Isso não faz do alimento em si algo errado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, se não me engano, verso 13, Paulo diz, Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Quando Deus criou o homem, ele disse, vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa. Depois do dilúvio, Deus ordena que os homens comam também carne. Quando estamos falando de alimentação, nós precisamos entender que não é só algo legítimo. Nós podemos pensar além desse nível. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 10, guarde esse endereço, Deuteronômio 8, porque eu vou mexer muito em Deuteronômio 8 aqui. Deus diz assim, através de Moisés para os israelitas que estavam indo para a terra prometida. Ele diz, vocês comerão, ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Deus está dizendo, vocês vão entrar num lugar de fartura. E a hora que vocês comerem e se fartarem, vocês vão dar glória a Deus. Eu não sei você, mas tem comida que eu como, que eu agradeço antes e depois. Não é só oração de antes. Tem umas que a gente ainda dá uns glória no meio. Deus não está dizendo que isso necessariamente seja algo errado. Ele está dizendo que pode ser uma bênção dele na nossa vida e que pode sintonizar o nosso coração com ele, inclusive com gratidão. Nós citamos muito Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. Sabe qual é o contexto? O contexto é banquetear. Neemias 8:10. A Nova Almeida atualizada diz assim, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. As traduções mais antigas, por literalidade, diz assim, comei carnes gordas e bebei bebidas doces. Carne gorda, não sei o que vem na sua cabeça, mas eu já imagino uma picanha. Aceitaria um cupim, alguma outra coisa, Mas naquele momento, ele está dizendo, vamos reunir para festar. Ele diz assim, mandem porções aos que não têm nada preparado para si, que ninguém fique sem a festa da comida. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ele está dizendo que isso que nós fazemos naturalmente, entre família, com amigos, podemos fazer entre irmãos, que é a família da fé, nós também podemos fazer com o coração para Deus. Então vamos deixar claro que eu não estou falando de algo que em si seja ilícito. Nós vamos mexer também no assunto de fartura, não só de pão, mas de condições, de finanças. Não existe nenhum problema com o crente que enriquece, a menos que ele se relacione com isso da forma errada. A Bíblia não diz que o dinheiro é um problema, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém pode não ter dinheiro e além de quebrado, amá-lo. Ele além de falido, tem um problema sério que é a raiz de todos os males. Alguém pode ter dinheiro e não amá-lo. O Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o
coração. Ela por si não é algo ruim, mas pode haver uma maneira errada de relacionar com aquilo que pode ser lícito. Então, dito isso, o que é que eu e você precisamos entender? Que apesar de Deus querer nos favorecer nessas áreas naturais também, Ele quer que a gente sempre esteja atento para que isso não nos afete em relação ao lado de cá. Aos 15 anos de idade, meu coração começou a despertar para Deus, para viver o sobrenatural, depois de ter sido cheio do Espírito Santo. De vez em quando as pessoas me perguntam, pastor, depois da Bíblia, qual o livro que mais impactou a sua vida? Respondo sem titubear e hoje ainda trouxe para mostrar. O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom. Uma publicação da editora Vida, é a biografia desse sul-africano, Robert Tom. Na época, eu lembro que alguém falou, olha, você está com sede do sobrenatural, você tem que ler esse livro, vai pilhar você. Até hoje, o descritivo da contracapa é o mesmo. Essa é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Eu fiquei empolgado, falei, vou ler o livro. Parei de contar quantas vezes eu li na de número 17. Eu sei que já foi 20 e tantas. Por que o livro me inspirou? Em primeiro lugar, eu vi alguém vivendo aquela realidade do livro de Atos em tempos modernos. E muitas dessas coisas me inspiravam. Eu queria chegar lá, eu queria alcançar isso. Mas naquela época, eu contei semana passada que o meu primeiro jejum, eu pulei só o almoço, ainda tomei o refrigerante, com medo de morrer, se não botasse alguma coisa para dentro. Eu estava ainda descobrindo que era o jejum de um dia, de quase o dia todo, para depois chegar no dia todo. Aí eu estou lendo o livro, nessa edição, que é a mais recente, está entre a página 98 e 100. Ele conta uma experiência das muitas que o livro está recheado, extraordinária. Ele diz que Deus o orientou a jejuar por 14 dias. Na época, isso para mim era o absurdo dos absurdos, o impossível dos impossíveis. Eu dizia, não, isso tem que ser um negócio muito sobrenatural. Eu pensava, Jesus fez 40 porque era Jesus. Quer dizer, imaginando que ele não fez isso como homem. E ele diz que quando chega o 12º dia, está perto já do final, ele começa a sentir não só uma fome muito grande, mas ele descreve isso como cãibras, né, abdominais, estomacais, e ele começa a sofrer com aquilo de uma maneira que diz, não consigo ir até o fim. E desesperado ele começa a orar e dizer, Senhor, o Senhor tem que me alimentar, o Senhor tem que me alimentar. Por quê? Ele entendia que se Deus pediu 14, não era para parar com 12. Quando alguém entra num jejum porque quer fazer, eu digo, passou mal, para. Depois você descobre se foi zeloso demais ou não. Parei um jejum uma vez no 9º dia, porque eu passei mal. E depois, conversando com o médico, ele falou, você ficaria bom terminando ou não terminando? O que aconteceu com você foi isso, né? A situação era essa, eu falei, tarde demais. Mas eu sempre aconselho o zelo. Mas ele está dizendo, se o Senhor pediu, eu vou até o fim. E ele está lhe orando, o Senhor tem que me alimentar, tem. E na serpente ele abre o olho, tem um anjo em pé na frente dele, segurando uma bandeja toda trabalhada, cheia de fruto. Ele pensou que era alucinação, coisa da fome. Continua orando, mas ele abre o olho, toda hora o anjo continua lá. De repente ele presta atenção no anjo e no que ele está segurando a bandeja de fruto. E sem uma comunicação verbal ele entende. Ele está orando para Deus alimentá-lo. Apareceu um ser celestial com um alimento. Ele simplesmente encosta a cabeça para trás na cadeira, abre a boca, o anjo vem e despeja a bandeja. Ele diz, eu não tinha que morder, eu não tinha que mastigar. Aquilo entrou. Sumiram as câimbras, sumiu a fome. Ele falou, eu fui fortalecido e não apenas isso. Fui cheio do Espírito Santo. Ele descreve aquela cena, termina com ele rolando no chão de tanto rir, vivendo um gozo no Espírito indescritível. Eu falei para Deus, na hora que eu li, falei, comer é legal e dá uma alegria, mas essa parada aqui é doida. Eu falei para Deus, eu quero isso. E na minha cabeça se para chegar a isso eu preciso jejuar, vou jejuar. O livro não diz que é uma troca. Mas o que eu descobri com o tempo, mesmo não tendo entendido o princípio na época, mesmo tendo chegado a uma conclusão errada, é que o jejum seria uma grande ferramenta para nos ajudar a sair desse lugar para esse.